Em 2008, o Papa Bento XVI disse que o século XXI já começa sob o sinal do martírio. E pesquisas mostram que um cristão é morto a cada 5 minutos por motivos religiosos. Isso quer dizer que desde o início desta reportagem, 3 pessoas já perderam a vida em algum lugar no mundo pelo simples fato de acreditarem em Jesus. O Destrave conversou com Elizabeth Banov, missionária da missão Portas Abertas, um ministério internacional fundado por irmão André, cuja missão é servir a igreja perseguida em todo o mundo. Elizabeth, quais os países que você já foi em missão e que você viu por lá? Qual é a realidade dos cristãos lá? Eu tive a oportunidade de estar em Cuba, eu tive a oportunidade de estar em Israel, na parte palestina, né, no conflito entre árabes e judeus. Eu já estive no Egito, eu já estive, agora este ano, eu saí com um grupo de 13 mulheres, nós fomos para o Iraque, ver a situação das mulheres no Iraque, né, uma vez que eu sou coordenadora do Ministério com Mulheres aqui no Brasil, né, falando sobre a realidade da mulher perseguida, trazendo essa realidade para o contexto da igreja brasileira cristã, né? Eu acho que os 2 países que para mim foram mais marcantes foram Cuba e o Iraque. Cuba por ser um país comunista e embora hoje a maior afronta ao cristianismo vem do islamismo, mas a missão da Portas Abertas, né, essa realidade de perseguição religiosa, começou com um país comunista, né, os países do leste europeu. E Cuba é um dos poucos países comunistas. Então, Cuba e Coreia do Norte são... Coreia do Norte é o país que encabeça a lista de número 1 dos mais perseguidores, né, do mais hostil aos cristãos, né? E Cuba também é um país comunista e foi muito interessante ver a realidade das pessoas cristãs dentro de Cuba, dentro desse contexto de opressão, de revolução. É um contexto político lá dentro, né? Não é uma perseguição religiosa como no mundo islâmico, mas é uma perseguição contínua, né? É uma pressão contínua. Disse recentemente que 75% das perseguições no mundo são perseguições aos cristãos. Um grande sociólogo cristão chamado Massimo Introvini, que é italiano, ele participando da Conferência Internacional sobre o Diálogo Interreligioso, que foi em Budapeste, em 2011, ele deu os seguintes dados, veja bem, que um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Ou seja, se a gente fizer umas contas aí, a gente encontra que 12 cristãos são assassinados por hora. Por dia daria o quê? 288, por mês 8.840 e por ano você tem aí mais de 103 mil cristãos assassinados por ano. Hoje, né? Esse sociólogo Massimo Introvini, ele é uma das pessoas mais influentes na Itália hoje, cristão que defende exatamente os cristãos perseguidos no mundo inteiro, né? Então é um dado estarrecedor. E hoje acontece isso onde? Principalmente nos países, né, onde o islamismo radical predomina. Por exemplo, no Egito, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, Bagdá, Indonésia, entende? Nigéria. Esses dias nós vimos uma notícia aí, né, que 100 cristãos foram queimados vivos na Nigéria. Quer dizer, fala-se tanto da Inquisição lá, de 700, 800 anos atrás, mas hoje existe uma coisa muito pior. Segundo dados, os países mais hostis ao cristianismo são Coreia do Norte. O Império Comunista que domina o país vê a religião e, sobretudo, o cristianismo como uma ameaça à soberania do Estado. Os cristãos descobertos neste país são enviados aos campos de concentração, torturados e mortos. Afeganistão. É proibido qualquer conversão de um muçulmano ao cristianismo e os que se convertem devem esconder a sua fé sob pena de serem presos ou mortos. Arábia Saudita. O Islã é a religião oficial do Estado e nenhuma outra pode ter expressão pública. A conversão a outra religião é considerado um crime punível com a morte, se o acusado não se retratar.
Somália. O país não possui uma legislação, sendo então governado por extremistas islâmicos que não permitem qualquer trabalho missionário. Como em outros países, alguém que se converte ao cristianismo também é punido com a morte. Irã. De acordo com a lei de Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode receber a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta e há constantes relatos de prisões e torturas. Sudão. Apesar da forte presença do cristianismo no país, os últimos anos têm sido marcados por uma série de atentados contra igrejas, seminários, orfanatos mantidos por organizações cristãs, padres, bispos e religiosos são constantemente ameaçados de morte. Há relatos de cristãos vendidos como escravos e até crucificados em locais públicos. Iraque. Desde a queda do regime de Saddam Hussein, grupos islâmicos radicais têm assumido o poder e perseguido milhares de cristãos. Em 2003, calculava-se o número de cristãos em 3 milhões. Hoje, existem pouco mais de 300 mil. Quase 80% dos cristãos estão deixando sua terra natal por causa da perseguição. Paquistão. As minorias religiosas, incluindo o cristianismo, têm sofrido com a lei da blasfêmia, que pune com prisão perpétua ou morte aqueles que insultarem o Alcorão ou o profeta Maomé. 138 cristãos foram acusados pela lei, sendo 18 já executados. Nigéria. O grupo radical Boko Haram tem reivindicado para si os atentados, que já mataram mais de 2.800 pessoas e destruído igrejas e instituições cristãs em todo o país. Países que nem Iraque, né, como Coreia do Norte, como Uzbequistão, você não vê uma igreja onde a pessoa possa entrar, né? Muitas vezes você encontra ex-muçulmanos que são cristãos, mas que eles escondem essa fé assim com o preço da vida deles, porque se eles são descobertos, eles morrem. Então eles se tornam cristãos genuínos, cristãos que realmente entregam a vida. Não é como nós falamos aqui, né? Nós cantamos isso, nós pregamos isso, mas se de repente alguém bater o pé e fizer bum na nossa cara, assim a gente sai correndo. E lá não, eles não são nominais, eles são cristãos que realmente levam o nome de Cristo sobre as suas vidas e pagam um preço por esse nome. Padre, poderíamos dizer que está em curso uma perseguição da moral e dos valores cristãos na sociedade? Eu penso que sim. Eu penso que podemos destacar 2 grandes tipos de perseguição contra os cristãos. Uma perseguição cruenta, sobretudo nos países do norte de Europa, no Oriente Médio, países de maioria muçulmana, onde se mata diariamente muitíssimos cristãos e isso infelizmente não sai na grande mídia. Se tem estatísticas de que no século XX morreu muitíssimos mais cristãos do que em toda a igreja primitiva, na perseguição dos imperadores romanos contra os nossos primeiros pais na fé. Mas existe também o martírio incruento, que está se tornando cada vez mais velado contra os cristãos em nosso tempo, aqui no Ocidente. Diria que é uma perseguição moral que os cristãos vêm sofrendo. Olha, falando dessas coisas, o Papa Bento XVI disse esses dias uma coisa muito significativa, muito marcante, não me esqueci. O Papa disse que hoje os cristãos precisam estar preparados para um novo tipo de martírio, que ele chamou de martírio da ridicularização. Entende? Se você colocar um crucifixo no peito e for para uma universidade, você é ridicularizado. Se você carregar a tua Bíblia numa universidade, você é ridicularizado. Vão zombar de você, vão dizer que você é alienado, que você está acreditando em crendices, entendeu? O Papa fala em martírio da ridicularização, mas não é só isso. Ele usa uma outra expressão muito significativa, que ele repete muito, que é a chamada ditadura do relativismo. É interessante essa expressão que ele usa, ditadura. Ditadura quer dizer alguma coisa imposta, só que não é imposta pelas armas, é imposta pela cultura. Então você tem aí 2 grandes campos de batalha. Por um lado, você tem todas as questões envolvendo o tema da bioética. Questões como o aborto, a eutanásia,
pesquisas com células tronco embrionárias, né, toda a questão da engenharia genética. Então você tem aí um grande campo de batalha. Outro diz respeito às questões relativas à ética sexual e os valores da família. Questões relacionadas a divórcio, casamento homossexual, barriga de aluguel, todas as questões estão relacionadas aí. Tem esses dois campos de batalha. E a igreja aparece como inimiga por quê? Qual é a pega que essas pessoas têm contra a igreja? Porque a igreja surge como um dos grandes últimos baluartes, uma das últimas resistências que se levantam para defender esses valores tradicionais. E não importa o que a igreja diga, não importa que a igreja utilize argumentos racionais, há um preconceito muito forte para querer denegrir a imagem da igreja. E por isso todos os cristãos que se levantam defendendo esses valores são contra-atacados, com razão ou sem razão.